Olá, galera! Olá, galerinha! Receba o like da Mazé. Tem uma novidade. Este é o carimbo da Mazé. Será dado para aqueles estudantes, olha, que a cada instante se dedicam mais e mais à sua produção de leitura e à produção de texto. Tanto produção de texto oralmente quanto escrita. Quero prestar uma homenagem a todos os meus alunos, sejam da Escola Denise Carvalho, na cidade de Catu, ou da Escola Raimundo Mata e ainda da Instituição Gesselino José Nogueira. A todos, um grande like da Mazé. Agora, em especial também a estudante Tassis, que foi a precursora dessa ideia, que inclusive divulgou o vídeo de um canal que de fato ainda não existia, mas ela tanto almejava que essa vontade realmente se concretizou, esse sonho se realizou. E aqui está a Tassis, a sua professora Mazé, professora de leitura e produção textual, certo? Hoje eu tenho uma novidade em especial para os estudantes do 7º e 8º ano que estão dialogando com as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são palavras e expressões utilizadas quando o escritor deseja enfatizar a sua ideia, utilizar maior expressividade, emoção, ênfase. São utilizadas tanto em texto em prosa quanto em textos poéticos. Vamos a algumas das principais figuras de linguagem. Para os alunos menores, são apresentadas como sentido figurativo ou sentido figurado. Comparação, mas geralmente costuma utilizar essa figura, a comparação, que é representada por expressão mas com conectivo como, tal como, assim como. É uma figura de linguagem semelhante à metáfora, embora tenha um mínimo de diferença porque há o emprego do conectivo. É mais facilmente entendida como uma aproximação entre dois termos que indicam semelhança, certo? Por exemplo, o amor queima como fogo. Nesse caso, ocorre uma comparação utilizando o conectivo como. Geralmente é acompanhada por elementos comparativos, como você já percebeu, certo? Então, repetindo tal como, assim como, também como. Então, são conectivos que são utilizados para a formação da comparação, ok? A metáfora. A metáfora é também uma comparação. Entretanto, no entanto, todavia, contudo, mas porém, olha as conjunções. É uma figura de linguagem que produz sentido por meio de comparações implícitas, sem a utilização de tais conectivos, certo? Não tem a presença da conjunção comparativa como a figura de linguagem comparação. Também é um recurso bastante expressivo. Se eu disser assim, essa menina é uma bela flor. Aquela mulher é uma mulher de ouro. Aquele homem é um tesouro. Eu estou dizendo algo a respeito, não é, de determinados termos, comparando a algo, entretanto, de forma implícita, sem o conectivo, sem a conjunção comparativa explicitamente utilizada, certo? Nós temos a metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, mantendo uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída. Por exemplo, eu vou falar que eu tenho alguns animais, eu tenho bois. Em vez de dizer eu tenho 10 bois, posso falar eu tenho 10 cabeças de bois, né? Ou então eu tenho 10 cabeças de boi.
Ora, eu tenho a cabeça ou eu tenho o corpo inteiro? Eu tenho um animal como um todo. Tenho o animal como um todo, mas por essa semelhança e pela facilidade de entendimento, não implica problema nenhum no que diz respeito à comunicação. As pessoas utilizam aqueles termos que eles são semelhantes. Então, tenho 10 cabeças de boi. Temos ainda o eufemismo. Essa figura é bastante interessante também, porque tem caráter cômico. Olha, pode até atender em parte, né, a ideia de eufemismo, de caráter cômico, não é? São algumas expressões populares que têm esse caráter entusiástico. Situações de grande impacto, como a morte, à beira do grotesco. A função dessa figura de linguagem se perde. Por exemplo, você diz, puxa, diacho, poxa, diacho, caramba. Você utiliza-se de palavras para suavizar aquela ideia que de fato você queria dizer. Uma ideia mais impactante. Então você a diz de maneira bastante delicada. A personificação. Personificação é uma figura de linguagem que você atribui uma característica a seres inanimados. Você trata esses seres como se fossem seres animados, como se fossem seres racionais de fato. Se eu digo, por exemplo, a cadeira começou a gritar com a mesa. Isso é possível? De maneira nenhuma. Eu não tenho como dizer, de fato, garantir que a cadeira vai gritar com a mesa. Então, nesse caso, o eu lírico, deu à cadeira um ser inanimado, um ser irracional, deu para ela uma característica que é típica de um ser animado, de um ser humano, de um indivíduo que tem a capacidade de falar, de gritar, de comentar, de andar, de se movimentar. Mas há também, pessoal, minha galera, minha galerinha, olha, aqui o like da Mazé para vocês, mais uma vez. Há também a hipérbole. Você, às vezes, pode exagerar na ideia. Você quer dizer algo, de repente, de forma mais simples, mas termina falando de forma exacerbada, exagerada, certo? Até inesperada por alguém. Você pode dizer, ora, minha mãe, por favor, me dê minha comida, me dê meu alimento, me dê meu café da manhã, eu estou morrendo de fome. Ora, se você está morrendo, não vai ter condição de ingerir o alimento. Você exagerou na ideia, você quis dizer que estava com muita fome e utilizou a expressão morrendo de fome. Mas você pode também apresentar uma ideia contrária, através de uma figura de linguagem denominada antítese. Você apresenta palavras que indicam ideias contraditórias, ideias contrárias. Você pode dizer, viverei para sempre ou morrerei tentando. Olha, viverei para sempre ou morrerei tentando. Viverei é a antítese de morrerei. É diferente do paradoxo. A antítese você tem a apresentação de palavras contrárias. O paradoxo é a apresentação de ideias contrárias, certo? Existe um contraste que se estabelece em relação ao paradoxo, certo? A ideia contraditória. Vamos ver o seguinte, temos uma figura de linguagem que você pode utilizar quando utiliza os sentidos, quando faz uso dos sentidos. Essa é a chamada sinestesia. Eu posso dizer assim, ouvi um som muito agudo, e claro de trombeta. Olha, eu ouvi um som agudo por excelência. Eu estou, no caso, utilizando a audição. Então, essa figura é a sinestesia. É uma figura que mescla uma expressão de sensações percebidas pelos diferentes órgãos do sentido, certo? Não estou vendo nada aqui. Não consigo ver nada. Olha o ver. Eu não consigo ver. Eu não estou utilizando, nesse caso, empregando
a visão, é o órgão do sentido visão, ok? Então é a sinestesia que indica a utilização dos sentidos, dos órgãos dos sentidos, certo? São sensações percebidas por esses órgãos. Quando você, por exemplo, vai escrever um texto, um poema, às vezes você poderá repetir alguns sons. Essas figuras de linguagem, gente, são muito bem-vindas quando empregadas adequadamente em textos poéticos, de forma especial. Vai depender muito bem da intencionalidade do autor ou da autora, certo? Empregar essa figura de linguagem evidenciando ações estabelecidas pelo eu poético ou o eu lírico, que se trata da voz que você estabelece num poema. Então você tem também, quando se trata do som, a assonância. É aquela que consiste em repetir alguns sons harmônicos. Pode ser numa frase ou num verso, numa estrutura poética. Juro que não acreditei. Juro que não acreditei. Eu te estranhei. Então, juro que não acreditei. Eu te estranhei. Então eu tenho a repetição do ei, um som igual, um som, nós chamamos de semelhantes, mas que de repente foi produzido por uma intencionalidade, certo? Eu juro que não acreditei, eu te estranhei, eu estranhei você. Então nesse contexto nós temos a assonância, certo? Mas eu não poderia esquecer de dizer a vocês, de lembrar que vocês sabem utilizar muito bem a ironia. Certamente crianças, e em especial os adolescentes, digo muitas vezes em sala de aula, nos corredores da escola, não é? Em casa, com os pais, com os familiares, utilizam-se da figura de linguagem ironia quando querem debochar, fazer pouco caso. Ô fulano, você está dormindo ainda? Não, minha mãe. Não, minha mãe. Estou acordado. Claro que ele está acordado. A mãe é uma forma de a mãe acordá-lo. Ô fulano, acorde, você está dormindo ainda? Ora, se fulano estivesse dormindo, ele não responderia. Então ele diz, não, minha mãe. Não, eu estou acordado. Ou então ele diz, não, minha mãe. Ó, não estou dormindo ainda. Estou dormindo há muito tempo. Estou dormindo ainda, minha mãe. Então, a figura de linguagem ironia. Nossa, você já chegou? Não, estou ainda na escola, minha mãe. Então fazendo um certo deboche, ironizando a fala da mãe. Claro e evidente que ele não está na escola, já chegou a casa, se a mãe ouviu. Então, meus amores, meus amorecos e meus amoricos, fique aqui para vocês um pouquinho sobre figuras de linguagem e já eu voltarei com algumas novidades. Deixe aí o seu like, deixe o like para a Mazé, aperte o seu sininho e um grande beijo da Mazé Maurício. Receba o like da Mazé.